Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma apresentação há muito tempo postergada, porque afinal de contas esse canal já tem 9 anos e há pelo menos 6 anos eu o utilizo com bastante frequência para divulgar para vocês o meu trabalho de poemas gregos antigos musicados. E, bom, eu vim hoje aqui falar para vocês por dois motivos. O primeiro, para contar um pouco da minha história, para quem não a conhece, e o segundo, para contar uma novidade bem legal, que eu já vou falar logo de cara para vocês, que é a seguinte. Eu, em breve, vou compartilhar neste canal algumas aulas de fundamentos de grego clássico. Serão poucas aulas com rudimentos de língua grega, coisas que você poderia saber para iniciar o seu percurso, ou se você já está iniciando o seu percurso, vão ser vídeos que vão poder te ajudar nesses primeiros passos ali, aprender o alfabeto, as declinações, como funciona a lógica da língua, uma coisa bem simples mesmo, para auxiliar quem está começando o grego 1 ou quem pretende um dia começar. Tá? Então essa é a grande novidade e eu vou fazer mais vídeos sobre isso também em breve e começar eventualmente o curso, que eu vou aproveitar também para as aulas remotas que eu eventualmente terei de dar na universidade devido a essa conjuntura que estamos vivendo de pandemia. Então esses são os dois motivos pelos quais eu vim falar com vocês hoje. Eu sou bastante tímido, então para mim, por isso que eu levei 9 anos também para começar a falar e fazer esse tipo de vídeo. Mas eu queria falar um pouquinho do meu percurso para vocês, como eu cheguei aqui, como eu cheguei ao grego, as coisas que eu gosto, poesia, literatura, enfim, todas essas coisas, né? Acho que essa jornada toda começa talvez no colegial, quando uma série de coisas que eu já carregava comigo, de meu vizinho toca saxofone agora, e então vai ter um interlúdio musical de vez em quando, vocês não se importam. Mas enfim, foi no colegial que eu me dei conta de que uma série de interesses que eu tinha pela música, que vinha do meu pai principalmente, que tocava violão, minha mãe, a influência da MPB, coisas que ela me mostrava, Chico Buarque, Toquinho, Vinícius, Caetano Veloso, e meu pai tocava violão clássico, desde pequeno eu ouvi ele tocando, e essas coisas foram coisas que eu fui carregando comigo e, enfim, me aventurando aqui ou ali. E quando eu estava no colegial eu percebi que eram interesses grandes, tanto a música quanto a escrita. Eu decidi que eu queria ser escritor. Eu estava encantado com as aulas de literatura, eu tinha professoras maravilhosas naquela época e eu resolvi que eu queria ser escritor. Eu li o Werther, do Goethe, e aquilo foi... eu fiquei extasiado. Eu li aquele livro 2 ou 3 vezes, assim, seguidas, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Depois eu descobri o Álvares de Azevedo, e li também todos os poemas dele, li Noite na Taverna, li tudo que eu encontrei, eu li. Depois fui para o Camões, Antero de Quental, Augusto dos Anjos. Fui lendo tudo que eu encontrava pela frente, Boccaccio, eu adorava. E tentando, formando aos poucos essa bagagem, um pouco assodadamente também, lendo mais do que eu dava conta de assimilar, mas acho que faz parte dessa arrogância da juventude. Hoje em dia eu tenho um processo que é o oposto, é ler bem devagar uma obra e trabalhar com ela exaustivamente, em vez de ficar lendo 50 coisas para querer abarcar o mundo de uma vez só. Mas enfim, foi no colegial eu acho que surgiu esse interesse. E eu decidi que eu queria ser escritor, mas não sabia muito bem como fazer isso. E logo de cara, dois percursos assim me pareceram possíveis. O primeiro era fazer jornalismo e o segundo era fazer letras, né? Porque eu tinha certeza que, apesar de eu querer ser escritor, que ia ser muito difícil viver da escrita. E esses dois me pareceram percursos que seriam possíveis para mim. Pensei em outros também, história, ou até mesmo alguns fora disso, por outros interesses que eu tenho. Meu pai é programador e eu também me interessava por isso. Mas esses foram os dois caminhos que eu achei que podiam ser os melhores para mim. E acabei optando por letras, que eu pensei, bom, se eu for estudar esses autores canônicos e aprender o que eles fizeram, eu acho que isso vai me ajudar a me tornar um escritor
mais habilidoso também. Então foi pensando dessa forma que eu resolvi entrar na Faculdade de Letras. E eu entrei a princípio, isso foi em 2001, que eu fiz vestibular no final de 2000. Em 2001 eu entrei em Letras na USP, pensando, vou fazer inglês e português, que assim eu consigo sobreviver como tradutor de inglês e eventualmente escrevo alguma coisa, quem sabe eu faço sucesso. Esses devaneios ingênuos, né, de gente jovem. Mas ao mesmo tempo era um devaneio pé no chão, porque eu sabia que eu precisava de um plano B. E o meu plano B, de princípio, era ser tradutor. Porém, no primeiro ano de faculdade, a gente não entrava direto, acho que ainda é assim hoje na USP, não tenho certeza, a gente não entrava direto nas habilitações que a gente queria. Você fazia um ciclo básico de letras, com 4 cadeiras básicas, 4 disciplinas básicas, e depois você era ranqueado a partir das notas que você tirava nesse ano inicial, e aí você podia escolher as habilitações de acordo com o seu ranking. Você podia ou não pegar a que você queria em primeiro lugar. E ao longo desse primeiro ano eu me encantei enormemente com os estudos clássicos, com as aulas do José Eduardo Lohner e com as aulas da Adriane da Silva Duarte. Eles são excelentes professores e eu tenho o privilégio de até hoje ter contato com eles, ainda que não tão constante quanto eu gostaria, mas a gente sempre está em eventos juntos, se escreve, eu mando livro para eles. É uma felicidade ter contato com esses professores que eu tive e com outros que eu tive depois também. Foram as aulas, então, desses 2 professores que me levaram para os estudos clássicos. E nesse primeiro ano de faculdade eu lembro de ter ficado encantado com a Ilíada, com a Odisseia, com a Eneida. Eu peguei e li esses poemas e que coisa maravilhosa. E eu e meu amigo Antônio, a gente ficava falando um para o outro, imagina a gente estudar grego, falar grego, a gente ia se sentir muito elegante, essas bobagens assim. E uma vez a gente chegou até no final da aula para o Zé Eduardo e pediu para ele falar alguma coisa em grego, e ele ficou assim, não, a gente não fala nada em grego antigo. Mas vocês não conversam nunca em grego antigo, nem na sala dos professores lá? Ele, de vez em quando. Ele falou pra gente, assim, dando uma resposta que a gente gostasse, ficasse empolgado, e a gente pegou e foi embora feliz, achando que ia falar grego um com o outro. Logo no primeiro ano de grego, isso no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer iniciação científica com o professor Christian Werner e tive o privilégio de ter esse acompanhamento com ele. Durante 2 anos e meio ele me encontrava quase semanalmente, me ajudava, me dava textos para ler, debatia comigo, me mandava traduzir a Ilíada e comentava a tradução, ia verso a verso comigo, palavra por palavra, vendo a tradução, como que devia ser exatamente. E foi uma experiência muito gratificante, da qual eu trouxe uma bagagem enorme. Aprendi muito naquela época. E foi nessa época também que eu descobri o Ioánnides Nikolaos, um cara que é grego, mas morava na época na Inglaterra, onde ele fazia universidade, não sei onde ele está morando hoje, mas ele pegava textos antigos como a Ilíada, poemas do Anacreonte, das Anacreônticas, e musicava. E eu achei aquilo tão fantástico, porque eu sempre via aqueles poemas e pensava, como que soava? Como que será que era a música disso? Os professores falavam pra gente, isso aqui na verdade era uma letra de música, esse poema, mas a música se perdeu, a gente tem só a letra, não tem mais a melodia. E aquilo me deixava fascinado e curioso, angustiado de querer ouvir aquela melodia. Então isso começou nessa época também, ali por volta de 2002. E tudo chegou a um ponto de virada ali em 2005, quando eu tive um curso com o André Malta. Não foi meu primeiro curso com ele, eu fiz vários, mas foi um curso específico que ele fez de tradução, em que a gente pegava um poema ou trechos de poemas maiores e comparava as traduções de vários tradutores e as soluções que eles tinham encontrado, e não para dizer, olha, esse aqui está mais correto que aquele, mas para tentar entender qual que era o projeto que o tradutor tinha, o que ele tinha em mente, o que ele estava tentando fazer, né? É muito fácil ficar dizendo, isso aqui está errado, isso aqui não é exatamente isso.
quando você está ignorando o que o tradutor está tentando alcançar. Mas tentar entender o que ele está fazendo e tentar analisar esse resultado foi uma coisa que mudou completamente a minha vida. E eu decidi que eu queria fazer aquilo. Eu falei com o André, falei do Ioannis Nikolaos, que eu queria fazer alguma coisa semelhante, e ele ficou empolgado e falou: por que você não apresenta no final do semestre como trabalho final, então, um poema musicado desses? E eu peguei e fui atrás de um dos poemas que o Ioannis tinha musicado, que era uma Anacreôntica 23, se não me engano, e resolvi fazer uma outra melodia, porque eu achava que a que ele tinha feito era muito feliz, que precisava ser uma coisa mais sombria. E aí apresentei, foi legal, todas as pessoas gostaram, o André gostou, e eu peguei e propus para ele de fazer um mestrado, né, com algo semelhante a isso. E ele topou, foi maravilhoso, de 2006 a 2009, então eu fiz um mestrado de tradução. Inicialmente eu ia fazer a tradução e a música desses poemas, mas no final das contas a gente acabou ficando só com a parte de tradução, porque naquela época a academia ainda era um pouco mais fechada do que ela é hoje, e em geral as pessoas não estavam levando muito a sério o que eu estava fazendo, estavam achando que aquilo lá não tinha lugar no mestrado. Por que você está fazendo isso? Quem é você para musicar esses poemas? Você não tem formação musical, você está inventando coisa aí. Eles acharam que era melhor eu tirar aquilo. Enfim, aí eu fiquei só com a parte de tradução no meu mestrado. E do meu mestrado nasceu esse livrinho aqui, que também, ajudado pelo André, eu consegui publicar na editora lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Ritmo e Sonoridade na Poesia Grega Antiga. Depois eu posso pôr um link para vocês. Eu disponibilizei ele em PDF na minha conta da academia.edu. É um livro que está esgotado, tem só alguns exemplares aí perdidos em sebos, mas vocês podem baixar gratuitamente se quiserem. Então foi isso, meu mestrado eu escolhi 23 poemas e os traduzi, tentando recuperar o ritmo original desses poemas no grego e propor uma tradução que fosse semelhante, se não idêntica em forma, alguns um pouco mais parecidos do que outros. E depois disso veio o doutorado. Eu estava em dúvida no doutorado se eu queria seguir por esse percurso mesmo, continuar com isso da música, ou se eu ia estudar Heródoto, porque ao mesmo tempo eu estava tendo aula com o Torrano, com o Breno, e fiquei fascinado com o Heródoto e estava pensando em de repente traduzir as histórias. Por sorte eu não fui para esse caminho, porque eu não ia ter capacidade de fazer um bom trabalho nisso. E por sorte o André propôs uma outra coisa. Ele falou: por que você não tenta continuar no Píndaro? Não? Você traduziu uma pítica, uma ode pítica do Píndaro no mestrado, e de repente traduz um conjunto maior do Píndaro. Naquela época não tinha nenhuma tradução que eu me lembre das odes dele em português no Brasil, e então era um desafio interessante. E eu topei, a gente traduziu todas as píticas, e foi um trabalho árduo, porque eu tentei entender como funcionava exatamente a métrica daqueles poemas, o ritmo deles, propus uma visão um pouco diferente do que se tinha na época, e fiz uma tradução em cima desse ritmo. Esse foi efetualmente a forma final, né? Mas até chegar nisso eu fiz 3 ou 4 versões, traduzi 3 ou 4 vezes os poemas até chegar na forma final. Então, aí em 2013 eu tinha terminado o doutorado. Mas antes disso, aconteceu uma coisa muito feliz também, que foi em 2006, no final de 2006, eu conheci o Marcelo Tapia, por intermédio do Breno, e o Marcelo me chamou para tocar com ele num evento que ia ter lá na USP. Era uma semana de estudos clássicos, se não me engano, não me lembro exatamente o nome do evento. E a gente tocou junto com o Daniel Tapia, que hoje é professor na Universidade Federal do Espírito Santo. E foi maravilhoso, foi o ponto de virada, eu acho, ali, junto com as aulas do André, o contato com o André, esse contato com o Marcelo, que eu percebi que o que eu estava fazendo não era loucura, que tinha outra pessoa que era mais velha que eu, que estava olhando aquilo e falando para mim: não, vai em frente que isso aí é legal, vamos gravar um CD, vamos fazer alguma coisa.
E infelizmente não conseguimos gravar naquela época, apesar de que eu tenho a gravação desse show, mas eu tenho vergonha de mostrar para vocês. Bom, mas com isso eu concluo a minha formação, ali, graduação, mestrado e doutorado. Ao longo do doutorado eu recomecei a musicar outras coisas. Em 2011, 2012 eu já estava musicando os poemas da Safo. E em 2013, quando eu passei no concurso, terminei o doutorado, e vim para cá, para Porto Alegre, eu reativei o meu canal, que antes eu usava para postar poemas declamados de outras pessoas. Eu reativei o canal para compartilhar esses poemas gregos que eu tinha traduzido e musicado. E esse é o percurso que me trouxe até aqui, até vocês, em 2013, então, quando eu entrei para ser professor aqui na URGS. E, ao mesmo tempo, eu também retomei meu trabalho autoral como poeta. Se vocês lembram, no começo dessa história toda eu queria ser escritor, e eu, de fato, escrevi muita coisa ao longo desses anos, até chegar aqui, até 2013, mas pouca coisa eu acho que se aproveitava. Mas de 2013 em diante eu acho que eu tenho uma produção razoavelmente interessante. Em 2017 eu publiquei esse livro aqui, o João e Maria, Dúplice Coroa de Sonetos Fúnebres, um livro que ganhou alguns prêmios, e ele é todo ilustrado pelo Augusto Lima. Não sei se eu consigo mostrar para vocês as ilustrações. Aqui, ó, por exemplo, essa daqui é bem bonita, eu gosto muito. Não sei se o foco ficou louco, mas enfim, tomara que ele tenha se ajustado. Em 2017, então, saiu esse livro, que é um livro que eu escrevi em 2015. Enfim, de 2013 para cá eu me envolvi em um bocado de projetos que ainda não foram publicados. Por exemplo, a tradução completa do Anacreonte, das Anacreônticas, que deve sair pela 34. Os hinos homéricos, que eu traduzi todos, devem sair junto com os hinos de Próclo, os hinos órficos e os hinos de Calímaco, que eu fiz junto com os meus amigos e colegas Rafael Brunhara, Júnior Baracá e Pedro Barbieri. Deve sair pela Martelo, acho que talvez esse ano ainda, o ano que vem. Tem uma antologia de poemas elegíacos, jâmbicos e líricos que eu estou trabalhando junto com o Guilherme Gontijo Flores. Também alguma hora deve sair, talvez 2022, não sei muito bem, esse universo pandêmico aí está sendo difícil para as editoras. Mas em 2018 eu lancei essa tradução aqui do Édipo Tirano pela Todavia. Talvez seja o meu trabalho mais conhecido hoje, por intermédio do Chico Botelho, José Francisco Botelho, o grande tradutor de Shakespeare, um grande escritor, grande contista, que fez aquele outro percurso de que eu falei. Eu pensei em fazer letras ou jornalismo, o Chico escolheu jornalismo, eu escolhi letras. Então, nesse sentido, a gente tem um caminho parecido, mas por caminhos diferentes. Meu grande amigo, ele me apresentou para o Leandro Sarmati, da Todavia, e fez esse contato e saiu esse livro, essa tradução que eu fiz. E em 2019 eu lancei esse livro aqui pela Zuc, uma editora aqui de Porto Alegre, excelente, do João Xavier, que é uma tragédia aos moldes antigos, e eu posso deixar os links para vocês todos desses livros, quem tiver interesse. E fora isso, eu tenho nos últimos 2 anos e meio já, é isso? 2 anos, não, 2 anos e pouquinho, eu estou traduzindo a Ilíada, já pus uns pedaços aí que vocês já devem ter visto, e espero terminar daqui 1 ano mais ou menos, e até o fim do ano que vem entregar para a editora, vamos ver. E também estou trabalhando num poema épico, episódico, vão ser 100 episódios, chamado Miríade. Eu escolhi esse nome porque miríade em grego significa tanto 10.000 como um número muito grande. Então a ideia desse poema é que ele vai ter 10.000 versos. E eu dividi ele matematicamente da seguinte forma. Vão ser 10 livros, cada livro com 10 episódios, cada episódio com 10 estrofes, cada estrofe com 10 versos, cada verso com 10 sílabas. Então ele é todo composto em cima do número 10. Então vão ser 100 histórias de 100 versos, com versos decassílabos. Basicamente é isso. E eu estou um pouco atrasado, já era para eu ter feito 1 ou 2, que eu não fiz esse ano, por conta da pandemia. Isso
atrapalhou um pouco o meu cronograma, mas enfim, tudo bem. Eu tenho acho que 22 agora, vai levar ainda mais uns 8 anos para eu terminar esse poema. Mas são esses os meus 2 projetos principais hoje em dia. E, bom, e agora esse curso, que em breve eu vou compartilhar com vocês, um curso de fundamentos de língua grega clássica. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha que eu contei sobre o meu percurso acadêmico e meu percurso como escritor. E eu vejo vocês em breve com novidades sobre o curso de fundamentos de grego clássico. Até mais!